Olá, amigos, vamos lá. Ó, como a rosácea é terrível. Ela surge, postula, depois some, aí volta, agora tá naquela fase chata. O Brasil e o mundo vive no seguinte cenário: uma Babilônia dentro de Sodoma e Gomorra. Babilônia significa dizer que é uma confusão, não se entende. Homem não entende mulher, mulher não entende homem. Pessoas boas não entendem pessoas diferentes não entendem pessoas boas. Colocam o padrão como um Deus, sendo que o ser humano ele geralmente é imprevisível. O ser humano como padrão é um objeto para poder tentar viver socialmente, porque sociedades elas se constroem baseadas em padrões. Caso contrário, não existiriam sociedades. Mas como eu disse, o ser humano muitas vezes é imprevisível. Cristo foi imprevisível. Ninguém esperava daquela sociedade do Deus padrão que Cristo iria ressuscitar. Aí quando ressuscitou o negócio, a escravidão, a pseudo-justiça romana foi pro lixo. O ser humano não segue padrões. E isso é importante para não se cometer injustiças. Mas o Brasil e o mundo é uma Babilônia dentro de Sodoma e Gomorra. Babilônia significa dizer confusão. A grande Babilônia do passado, da época da antiguidade, foi governada por vários reis e era um império que cometeu erros. Ele escravizou o povo de Deus e isso gera a justiça divina. Também os reis da Babilônia, principalmente Nabucodonosor, apesar de ter visto a autoridade de Deus por meio de milagres que ele presenciou, ele negou a autoridade de Deus, negou a força dos milagres e atribuiu para si o mérito dos milagres, vamos dizer assim. Eu, Nabucodonosor, consegui fazer o império crescer, consegui derrotar os inimigos por meu mérito próprio. E para mostrar a força da Babilônia, ele construiu o jardim suspenso da Babilônia para agradar sua esposa. E todo rei, quando constrói um jardim poderoso, arquitetônico, uma obra de engenharia gigantesca, de grande custo, de grande dificuldade de execução, é para mostrar o poder. E a outra grande obra do, do Império Babilônico foi a Torre de Babel, que era uma torre também para mostrar o seu poder de força, de coletividade, de reunião, e era uma torre para afrontar o poder de Deus também, né? Vai dizer assim, nós podemos chegar aos céus, mas Deus, tão sedento da sua ira, não gostou daquela atitude e julgou os povos viviam numa região só, mas aquela reunião não era uma reunião saudável. Então, como castigo a sua indolência, a sua rebeldia, os povos que estavam construindo a grande torre, começaram a não se entender. Então surgiu as línguas. Então os grupos começaram a falar línguas diferentes. Então não começaram a se entender. E a grande torre ela foi por água abaixo. Sodoma e Gomorra eram cidades em que o pecado beirava o absurdo. Pessoas que davam esmolas, pessoas que pregavam a caridade, pessoas que executavam caridade, recebiam castigos terríveis por executar a caridade. E os pecados também de Sodoma e Gomorra, sexuais, homem com homem, mulher com mulher, um homem com várias mulheres, um homem com vários homens, uma mulher com vários homens, um homem com vários animais,
todo tipo, homem com animais, com mortos. Esses pecados eles afrontam a natureza da criação. Então, e pecados também de incesto, a rodo, muito complicado. Então, pecados de corrupção, pecados da carne, pecados dentro da família segundo as profecias, os tempos de hoje são piores que Sodoma e Gomorra. Então a situação misturou a desgraça dentro da desgraça, o demônio dentro do demônio, que é uma Babilônia dentro de Sodoma e Gomorra. Ninguém se entende e aí o pecado é em abundância e a questão do grau, um dos piores possíveis, Então, meus amigos, tem muita gente fazendo merda no Brasil e no mundo. E muitos países serão castigados por terem assumido a reencarnação de Sodoma, terem assumido a natureza de Gomorra, terem assumido a natureza da Babilônia. Sofrerão castigos terríveis. Então, assim, eu comecei a voltar a exercitar meu espírito, né? Estou procurando rezar no sacrário. Diz que rezar meia hora do sacrário, seguindo o critério de orações, você consegue indulgência plenária. Mas ainda eu só rezo no sacrário. E vou à missa, né? E é importante demais fazer isso para você não se tornar nem uma Babilônia, nem uma Sodoma e Gomorra. Um exército de um homem só. Porque até entre os religiosos que está sendo cada um por si. Mas o importante é que mesmo sozinho, você tem que preparar o espírito. Meus amigos, eu tive que falar isso hoje, porque o abandono é grande nesse mundo. E Deus não abandona o seu filho fiel. Meus amigos, fui.